cheguei lá, falei, preto. E você me chama de morena. Que eu fiquei morena, minha mãe vai ficar tão triste com essa notícia. Morena. Não, é aquela... Eu sou chamada de morena. As pessoas têm a pachorra o pior é que você de me chamar de morena. O que aconteceu naquela noite, naquela tarde, dia e noite, foi um treinamento. Um treinamento de todos os policiais que lá estavam para saber se suportavam, para saber como suportar, como ser treinado para saber que tem uma tortura e para aguentar a questão e para praticar. Você acha que faz parte do adestramento policial? É uma escola. E foram 38 que se colocaram, né, que veio à tona. Imagine quantas pessoas, que não somente naquele dia... Vocês acreditam que isso está mudando? Vocês acham que esse episódio, por exemplo, essa reação das pessoas que você disse agora, Nina, foram pessoas que apareceram, que vieram, não foram provocadas. Ou se foram provocadas dentro de casa ou por outra razão. Mas não foram provocadas pelo Estado. Não, vem que você vai entrar para o Programa Nacional de Proteção à Testemunha, qualquer coisa Até assim. porque não ganham proteção nenhuma. Mas você acha que isso está mudando essa postura das assim, pessoas? sendo bem sincera e andando aí por outros lugares remotos no país, mudar não está mudando. As nossas vozes são silenciadas a todo tempo. Né? O que muda, muitas vezes, é o acesso à informação. Hoje nós temos a internet, as pessoas estão nos ouvindo agora. Então, muitas coisas, muitas vezes, não conseguem serem escondidas e as pessoas, muitas vezes, têm acesso a um tipo de informação e conseguem se colocar. Mas a nossa voz, a voz da maioria, ela é silenciada não somente pelo medo, mas também pelo racismo. Muitas vezes de achar que aquilo foi feito porque realmente eu estava no lugar errado, ou então porque realmente eu não tenho uma postura correta. Sim. O racismo faz isso com nossas crianças, com nossos jovens, conosco. Ele coloca uma situação para que você ache que você é merecedor daquele tipo de tratamento. Que é o que o Romão estava falando ainda há pouco, né? O cara apanha achando que está certo em apanhar, o outro bate achando que está certo em bater e vamos vivendo em paz. Exato. Um grande problema que eu estou tendo nesses últimos 2 anos que eu voltei ao Brasil é que quando eu vou conversar com os jovens em escola, sou convidado muito para bater um papo, né? Eu começo a pensar no seguinte: puxa vida, eu estou conversando com esses garotos aqui dessa escola, a maioria negra, geralmente escolas municipais ou escolas estaduais, a maioria são negras aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu estou conversando com esses garotos, essas garotas, sobre consciência negra, sobre direitos e sobre até questões de estatísticas de violência, e eu fico pensando cá comigo, o que eles sabem, o que eles já viveram, quantos assassinatos eles já viram, quantas torturas eles já escutaram durante a noite na favela, feita por policiais e feita por bandidos. Não vamos culpar só um, é todo um sistema. Então eu fico me perguntando, tem hora que eu fico mudo na hora de falar, porque eu fico pensando, pô, esse garoto sabe muito mais que eu, ele está muito mais cascudo do que eu. Ele está vivenciando situações que deve estar olhando para si. Pô, esse professor é um babaca, é um palhaço, está falando aí de um negócio que não tem nada a ver, porque o couro come mesmo, mesmo onde, nas regiões que eu passo, que eu circulo e que vejo a garotada circulando, eu já estou até aprendendo a ver com eles quem é a bola da vez, quem na semana seguinte eu não vou ver mais na esquina. Certo. Você sabe que existe um estudo prospectivo da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República que diz que o Brasil, esse estudo eu acho que chama Brasil 2022, que em 2022 o Brasil deixará de ser considerado um país branco, mas ele será considerado um país negro. Ou seja, a população brasileira, que majoritariamente hoje já é mestiça, ela será cada vez mais mestiça, cada vez mais você não vai conseguir clarear, dar aquela europeização que se pretendeu durante todo um processo de colonização, que tem a vantagem do Brasil também ter 500 anos só. Não é como a Alemanha, que nós falamos ainda há pouco, que não é que você se perde no tempo, na noite dos tempos, aí para saber quanto tempo tem aquilo ali. Então, relativamente, historicamente, é muito mais fácil de você mudar a realidade, e nós estamos mudando por causa dessa situação. Há uma proposta, inclusive, de que o Brasil
seja considerado, então, quando ele for considerado um país negro, uma nação negra, que ele seja considerado a 6ª região da África. Que a África tem 5 regiões, o Brasil seria a 6ª região, que até se você abstrair o Oceano Atlântico, vai juntar e casa, né, a África com o litoral brasileiro. É perfeito. Né? Para mim é perfeito. Como é que vocês veem isso, hein? Bom, é engraçado, né, a gente que estuda e vivencia isso todos os dias, praticamente 24 horas, né, porque não tem como deixar de ser negro ou negra em nenhum momento, graças a Deus. Mas como que a gente sente como uma falácia essa questão dos números, né? Porque um país onde houve maior número de negros escravizados do que número de colonizadores, como que esse país um dia já foi branco? Né? Como que um país desse onde nós sabemos que essa população está na base, está no nível mais inferior economicamente, ou seja, menor instrução, né, menor tanto o nível de escolaridade quanto a questão do desemprego, maior nível de desemprego, essas famílias são famílias que têm maior número de filhos. E até salários, né? Sim, saiu no IPEA semana passada o número de que a mulher negra recebe, negros e negras, né, saiu agora, 36% a menos do que qualquer branco ou branca com o mesmo nível de escolaridade. Fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa com o mesmo nível de escolaridade. Então eu sou formada em administração, com especialização em sistema de informação, com tudo que eu faço, uma mulher branca tendo o mesmo emprego que eu, ela vai ganhar 36% a mais. Isso só por ela ter um ascendente, né, a sua ascendência europeia, do colonizador. Na verdade, é só por ela não ser preta, né? Como se fosse uma congratulação, né? Ganhou uma medalha. Aqui, ganhou uma medalha, obrigado pela isso sua é a história de você publicar o anúncio. Antigamente tinha isso. Antigamente não é tão antigamente assim, né? Na década de 70 ainda era assim, na década de 80 começou a acabar. Essa questão de você publicar o anúncio para recepcionistas e botar boa aparência. Boa aparência queria dizer o quê? Não é negra, não pode ser negra. E notícia publicada onde, nos jornais, falando de estatísticas, nas melhores universidades de São Paulo, nos melhores cursos de São Paulo, em 2013, não tem uma pessoa declarada de pele preta. Tem 8% de declarados de peles pardas e 12% de declarados de pele amarela. Interessante. Para você ver que esse detalhe de que nós estamos tendo vários avanços. Aqui no Brasil, hoje o negro está mais em evidência. Hoje já pude até cumprimentar agora na barca um capitão de um catamarã negro. Cumprimentei, estava lá na porta, estava lá na frente. Eu cumprimentei ele. Quer dizer, um capitão negro num catamarã branco. Um catamarã branco, exatamente, exatamente. Então, há esse avanço, mas ao mesmo tempo, o que você nota é que há um refinamento do racismo no Brasil, há um aumento de cercas no Brasil que impede o negro de chegar lá enquanto grupo. Por exemplo, quando vai acontecer de novo um Barbosa? Daqui a 125 anos? É verdade. Que foi uma conjuminação, uma conjuração de momento político no Brasil que deu chance a ele de chegar ali naquela hora. O fato da competência, o fato de ser negro. O país precisava mostrar alguma coisa naquela época. É verdade. Mostrar que não era só branco. Não, o país já vem nesse processo. Se você lembrar. Tanto que eram 4 ou 5 ministros em 2003, e agora só tem uma subministra, que nem ministra é uma ministra, mas na realidade é uma secretária para assuntos negros de um ministro branco, que é a minha querida amiga Luísa Barros, né? Que ela não tem um poder econômico, ela não tem um poder de assinar a famosa caneta que decide as portarias não estão nas mãos dela. Tanto que de 2003 para cá, o número de titulações de terras quilombolas, né,
diminuiu. Diminuiu, não acontece mais. Qualquer juiz de federal, de comarca, de interior, diz não para a Constituição. Diz que não vai dar terra para o quilombola que é lei, porque está aguardando um voto no futuro de uma nova lei. Imagina, você não cumprir uma lei de agora, porque talvez aconteça uma nova lei daqui no futuro. É a expectativa de vigência da nova lei, né, no futuro. Exato, então, verdade. É um absurdo. Agora, eu queria aproveitar, Romão, que você falou do capitão negro do catamarã branco, que foi agora, quando você estava vindo para cá, que eu queria que a Nina contasse o episódio da chegada dela aqui na Rádio Nacional, que ela chegou aqui embaixo e tem que passar pela segurança ali, né? Aí como é que foi, Nina? Você chegou e aí? Luiz, quando eu cheguei, né, contei para o Luiz a história, porque é uma história que acontece todo o tempo, né? Eu sou uma mulher de pele mais pigmentada do que as pessoas acham que é normal aqui Bota no Brasil. Melanina nisso, né? Põe melanina nisso, mas se você é a cor das nossas comunidades, dos nossos grupos, né, carentes. E o Romão, ele tem a pele um pouco menos pigmentada, só para explicar para os ouvintes sobre isso. Só que os dois nutrem um bom cabelo natural, né, encrespados, encaracolados, e que traz essa raiz e essa identidade negra. Quando eu cheguei aqui embaixo, eu perguntei, eu gostaria de falar com o Luiz, a entrevista para a Rádio Nacional, e como os seguranças que lá estão não são, né, as pessoas do dia a dia da rádio, eles não sabiam ao certo da informação, então eu fui pelo caminho mais rápido. Eu pergunto, aí eles chegaram 2 pessoas aí, tá? Falei, eram pessoas negras? Por quê, né? Eu já sabia os convidados de hoje, eu perguntei, eram pessoas negras, que facilitaria a resposta. E o rapaz negro me respondeu, não, eram pessoas morenas, né? Era um moreno até que chegou. Eu falei, mas você tem certeza que ele era moreno? Eu já falei, é o Romão que ele tá falando. Você já começou a doutrinação. Já pensei, Aí eu falei, mas tem certeza? Aí ele, sim. Não, assim, é menos negro do que você. E aí a gente não consegue, né? A gente não consegue não dar atenção a esse tipo de fato, porque as pessoas, elas somente colocam o racismo que elas recebem, elas apenas, né, colocam para fora. Sim, elas não é que elas reproduzem. Elas reproduzem. É a palavra. E aí eu falei, não, meu querido, assim, não tem essa coisa de menos negro, mais negro. Todo mundo, ou é negro ou não é. A gente costuma falar que numa rua escura, 10 horas da noite, sendo o Obama, sendo o Pelé, sendo o Romão, se tiver vindo na direção contrária de uma mulher branca, ela vai atravessar a rua. E o que ele disse? E ele falou, é verdade. Quer dizer, você cumpriu o seu dever cívico hoje, no Dia da Consciência Negra. Conscientizou um negro que estava barrando... E não é questão de nem conscientizar o negro, porque ele sabe. Ele apenas reproduz, por também ter a pele pouco menos pigmentada, o que ele escuta o tempo todo. Calma, você não é negro, você é moreno. Que é aquela coisa para pelo menos te dar um conforto, porque quanto mais, e aí muito entre aspas, quanto mais negro, pior. Mais difícil. Romão, você se sente mais confortável em ser menos negro do que a Nina, por exemplo? Olha, é o seguinte, primeiro pelo meu cabelo, que eu uso desde 70. Né, que era conhecido como, na época de 70, como freio de camburão, penteado freio de camburão. Para eu sair, para eu chegar num pedaço assim, era parado 10, 15 vezes, assim, do que lá vem o cara de novo, lá vem o freguês da hora, tal, não sei o quê, queriam saber se tinha maconha dentro do cabelo. Eu falei, eu não vou usar maconha no cabelo, né, meu querido? Então, mas essa questão do cabelo, né? Ele tá... Não, a questão que eu quero saber é da cor. Da cor, você exato. É menos negro, você é visto como menos negro, você confirma essa experiência que a Nina contou, e mais, você vê uma diferença no tratamento por você ser considerado moreno dentro da própria comunidade negra, em alguns lugares você é considerado moreno e ela é considerada negra? Essa é a questão. Eu vejo essa diferença e é algo incrível. É algo incrível, né?
E é por isso que eu estava falando do cabelo, porque hoje, eu voltei ao Brasil há 2 anos atrás, praticamente um homem de 60 anos, com esse black power, andando pela rua, é polícia, é bandido, é moleque, é garoto, são senhoras, a sociedade toda me olha como se eu fosse um marciano. O cara só pode ser autoridade. Ele nem é mais preto, ele é um branco que está pintado de preto, porque ele não faz parte dessa sociedade aqui. Não se enquadra, né? Ele não se enquadra. Assim, quando eu vou por exemplo, eu estava mais uma vez falando da barca. Uma guarda lá falou que o rapaz não podia entrar com a filha para ir no banheiro e estava já desacatando, querendo prender o rapaz. Eu fui, me intrometi e a mulher só faltou bater continência, né? Porque é quase que cada momento de nós negros, isso que é interessante do racismo no Brasil, cada momento de nós negros são momentos que nós temos que estar em guarda o tempo todo para saber como é a reação da pessoa. Do cara, assim, agora eu precisava comprar um cartãozinho, porque eu esqueci o cartãozinho para a minha máquina, e aí perguntei ao rapaz que estava vendendo... Cartão de memória? Cartão de memória, né? Um senhor que estava vendendo, assim, bugigangas na rua, o senhor tem essa máquina do senhor aí, tem uma memória, eu compro aí. Ele falou, não tem, mas ali tem. Mas ele me tratou, e era um homem negro, ele me tratou, deu para notar, como uma autoridade branca. Com respeito, com deferência. Assim ele não estava me tratando como negro. Isso dói pra cacete. Isso é uma situação também, muito incrível. Agora isso, Romão, é o seguinte, o que a Nina falou antes, e é verdade quando ela estava relatando a chegada dela aqui na EBC, e você está tocando essa questão do cabelo é emblemática. Agora, não é só o cabelo, é a maneira como você... Exato, é a postura existencial mesmo. Então você chega para a mulher, guarda lá do catamarã, que está impedindo o pai de levar a filha ao banheiro, e você chega e fala com uma autoridade que ela só pode bater continência. Exatamente. Ela diz, esse cara não está no almanaque. Entendeu? E assim como você, quando chega com o teu cabelo também, entendeu? Ninguém vai dizer que você é moreninha. Olha, Luiz, e olha que tem gente que tem coragem. Mas isso é porque já é outra interpretação, né? Esse moreno porque você é uma mulher bonita, porque você é aquela história que a gente estava falando do aspecto sensual, né? A mulata do Sargentelli, as morenas, né? As mulatas que não estão no mapa, esse tipo de... A mulatização... não é desse conceito, né? Que é um conceito, né, muito errôneo, que as mulheres negras acabam achando que estão sendo elogiadas e, na verdade, não são. Você sabe de onde vem o termo mulata? Não, de onde? Vem da mula. Da mula? Vem da mula, porque a mula é um ser híbrido, né, infértil, que ela vem de um cruzamento de 2 seres que não podem, e ela não pode reproduzir. É burro com égua. Com égua. Uhum. E aí, como se fosse uma coisa não natural. Então, quando um negro e uma negra se cruzam e dá um mulato, uma mulata, isso é uma concepção não natural, não é de Deus, não é da natureza, não gera fertilidade. E a partir que não gera fertilidade, não é bom, não é de Deus. E você sabe que a nossa sociedade, né, cristã, católica cristã, ela coloca que as coisas sagradas, as coisas divinas, elas são as coisas férteis. Então, se você cruza, literalmente, cruza com uma mulher negra, você está gerando um fruto ruim, um fruto podre que não vai dar uma fertilidade. Então, é daí que vem o termo mulata, vem da mula, e para mim é uma das coisas, é a falta de informação, né? Quando as nossas crianças e jovens, eles são colocados muitas vezes com o termo de moreno, com o termo de mulata, para tentar acalmar, botar pano quente e falar, você é negro, mas você é bonita. Você é negra, mas você é gostosa. Você é quente. Mas você nunca é uma mulher negra que pode ser dona, pertencente do seu corpo, pertencente da sua mente e das suas ações. Você vai ser sempre um produto do mercado, um objeto. O estereótipo, né? Inclusive o negro que vai reproduzir outro negro. É o que você vê, né? O negro que se acende
que conseguem alguma posição, ele tem uma dificuldade muito grande de transmitir isso para os seus filhos. Ele passa a mostrar para o seu filho mais os comportamentos dos brancos do que o comportamento dele negro. Quer dizer que a ascensão social branqueia? Olha só, não se fala fala muito do de cota, racismo, né, Nina? fala muito de Fala muito de cota, cota. fala muito de cota e não fala do racismo, não fala do que está acontecendo de fato, do que está acontecendo de fato. E esse detalhe de você ter que eliminar, se você consegue um trabalho, o pessoal já diz logo assim, é melhor você cortar o cabelo, já começa por aí. Já começa por aí. E não só isso, a coisa se estendeu de tal forma, e eu vi que nos últimos 30 anos, a coisa ficou tão mais violenta no Brasil, que um jovem negro hoje, ele é, nas comunidades, nas favelas, porque até o nome favela, que é um nome essencialmente de homenagem dos negros que lutaram em Canudos, contra Canudos, ao pessoal de Canudos. É um nome tipicamente utilizado pelos negros para mostrar resistência. Até esse nome foi retirado. Favela é favela, comunidade é coisa que inventaram, né? Nas favelas do Brasil, do país inteiro que tem hoje, o jovem, ele é controlado pelo traficante, ele é controlado pela polícia, ele é controlado pelo pastor, a não ter cabelo grande, a não ter características negras. Não ter identidade. Ele é a não ter identidade. Então você veja só, em qualquer processo que o negro queira entrar na sociedade brasileira, ele tem que deixar de ser negro. Ele não pode falar do assunto negro se ele está num posto. Ele só pode falar do geral, somos todos iguais, queremos melhoria. Por isso que vai falar das cotas e não do racismo. Exatamente. Você sabe que a Ana Lúcia Rabelo teve aqui, ela é diretora hoje da ala das baianas em cima da hora. Isso. E aí ela veio aqui para falar justamente desse risco de extinção da ala das baianas nos desfiles de carnaval, porque as fantasias são muito pesadas, as mulheres já têm uma certa idade, embora você tenha as fantasias confeccionadas com material sintético mais leve, antigamente eram arames e panos, era um negócio muito mais pesado, o ritmo é muito mais rápido, o desfile é muito mais corrido na avenida e isso está cansando muitas pessoas. Mas uma coisa que ela falou me despertou a atenção, acendeu uma luzinha aqui amarela na cabeça, que ela disse que a presença cada vez maior do neopentecostalismo nas favelas está tirando as mulheres do carnaval. Tirando os homens fica mais difícil, mas também tira os homens, mas tira as mulheres, e aí as baianas. As mais idosas são justamente as que são mais sensíveis a essa doutrinação religiosa ou pseudo-religiosa das igrejas neopentecostais. Vocês veem esse neopentecostalismo também como uma ameaça à própria consciência negra? Porque nós temos muitos pastores e bispos dessas igrejas mais novas negros. Existe uma preocupação com isso? Eu não sei qual a opinião da Nina, mas eu tenho uma opinião muito básica. É mais um jeitinho negro de sobreviver, entrar para essa religião. É um bom caminho para sobreviver fisicamente. Se você é um homem negro de 40 anos e tem filhos de 15, 16 anos, um dos grandes jeitos de se proteger dentro de uma favela é ser membro de uma igreja dessa. Ser membro de uma igreja dessa. É terrível, mas é quase que um refúgio. A gente não pode esquecer que nós somos, né, botar aí um povo que vê a questão de religião, que vê a questão do culto como sagrado e que tem a dança, que tem o canto, que tem o louvor como origem e como costume, independente da religião, uma religião de matriz africana ou até mesmo o cristianismo. Nós temos esse vínculo muito forte com o sagrado. E aí, lógico, a gente tem uma maneira de profetizar na tentativa de sobrevivência, na tentativa de resgatar,
né, até mesmo a nossa identidade dentro da religião. E como a religião de matriz africana, ela nunca foi bem vista nesse país, ela foi aniquilada, sufocada, tanto aqui quanto nos outros países da diáspora fora da africana. Sim. É. E também dentro África, da África. No momento, na África, é uma perseguição imensa. E nós temos mais, mesmo, é? nós temos maior Naqueles países colonizados. Sim, por nós europeus, temos hoje claro. mais cristãos do que pessoas de religião mesmo de matriz africana em África. E muçulmanos também. E né? muçulmanos o também. islamismo está crescendo muito também. Olha, né? meu querido, é o seguinte, a religiosidade africana, que não é nem religiosidade, é o culto aos ancestrais que os africanos sempre tiveram, que são 10, 15 mil anos, né? Ele sempre foi um fator para qualquer grupo que tentou colonizá-los, ou que colonizou, sempre foi um fator que tinha que ser destruído. De risco. Feito se destruiu na Europa também os cultos chamados pagãos. Para se controlar um povo, você precisa tirar a identidade daquele povo. E com os africanos aconteceu a mesma coisa. Então, tanto os muçulmanos quanto os cristãos, os marxistas, os marxistas, os novos governos, também outra igreja, geralmente, por exemplo, assim, é interessante que você vê assim, a maioria dos líderes revolucionários de 60, né, feito Samora Machel, feito Mondlane, todos foram formados em escolas jesuíticas. Feito Fidel Castro, olha a cabeça dessas figuras, são cabeças com um fundo de religiosidade, que não é uma coisa africana. Que religião é religar a alguma coisa. O africano, o que foi escravizado, o que veio para a América Latina, o que veio para os Estados Unidos, o que veio para tudo quanto é, para o Caribe, ele manteve o tempo todo a sua ligação com seus ancestrais. Em que religião ele se metesse ou aceitasse. Tanto que há um neopentecostalismo branco aqui no Brasil e há um neopentecostalismo negro, que parece candomblé. É igualzinho. É igualzinho. É verdade. Então há uma utilização esperta, porque eu conheço muito pouco pastor negro, né? Ou mesmo padre negro rico. Mas conheço muito pastor e padre branco rico. Porque eles vêm de família. Os outros até juntam um pouquinho de dinheiro, conseguem comprar lá um Fiatzinho para poder transportar não sei o quê. Mas no outro dia mesmo, eu estava vendo lá o pastor do lado da onde eu estou, está vendendo frango. Vendendo no domingo, né? Porque não está dando. Não está dando, o dinheiro não tá dando. Mas essa daí também é a tradição. A tradição é essa. Agora, você tem nesses pastores neopentecostais, bispos e pastores e essa turma toda, apóstolos, né? No Valdemiro Santiago, que estão enriquecendo alucinadamente, comprando aviões, então, e são negros. Agora, eu acho que também ele já não é nem negro, nem branco, nem nada, ele já passa a um estágio etéreo. Agora, o estágio diz também que quando você ascende socialmente, você perde a cor. Né? Perde a cor. É impressionante como hoje em dia se fala que Machado de Assis é negro. Pois Não sei se na sua época de escola isso foi colocado. Na minha época de escola, que eu vou te dizer, eu sou uma jovem senhora de 31 anos, na minha época de escola não foi colocado que Machado de Assis era negro. Não, ao contrário. Ao contrário, Machado de Assis, o Machado de Assis foi o criador da Academia Brasileira de Letras. Isso. Então, o que remete? Ninguém falava que ele era branco, preto, era o bruxo do Corme Velho, não é? Porque ele era um cara estranho e tal. Mas ninguém dizia que ele era mulato, não é? Que na verdade é negro. Sim, você não tinha nem a caricatura dele foi modificada. Como, aliás, nas letras, né? Você tem N exemplos desse tipo de coisa. João do Rio e por aí vai. O que eu posso te dizer, assim, eu sou... trabalho hoje na área de literaturas, sou uma estudante, digamos, estou tentando aí o doutorado no próximo ano nessa área, e a minha área de pesquisa é a parte da invisibilidade da mulher negra na literatura afrodiaspórica. E aí, fazendo esse estudo,
a gente descobre que a primeira mulher a publicar um romance, uma primeira mulher romancista no Brasil, era uma mulher negra, Maria Firmina dos Reis. A gente descobre também, não indo também para os nossos irmãos negros, a gente descobre que o primeiro homem a publicar uma ficção, e as pessoas dizem que isso não é verdade, mas é comprovado, é um homem aqui de Cabo Frio, Teixeira e Souza. Ele publicou em negro, em 1843. Isso sem falar do Cruz de Souza. E sem falar do que foi, sabia grego e tudo mais. E mais, quando morreu, porque morreu com problema de pulmão tal, em Minas, foi trazido no trem junto com os cavalos. O corpo dele foi trazido no trem junto com os cavalos. Exato, mas você veja só, né? Invisibilidade, genocídio. Nós falamos aqui no início de 270 mil jovens negros mortos nos últimos 5 anos, né? Neopentecostalismo. E você veja aí os jeitos de sobrevivência que o negro tem encontrado na sociedade brasileira. São, na realidade, no momento político brasileiro, o que eu vejo, e o que eu vejo inclusive de forma muito positiva, quando eu ando pelas ruas, quando eu ando pelas cidades do Brasil, é ver que o negro está encontrando caminhos para não só sobreviver, como ser um negro multidiverso. E isso é o bom da coisa. Hoje, negro pode ser homossexual, negro pode ser polícia, negro pode ser bombeiro, negro pode ser escritora, negro pode ser tudo, sem ser aquele negro igual da caçapa de Camburão. Olha lá um monte de negro na caçapa. Não. E esta multidiversidade negra, isso está provocando na sociedade uma reação neorracista. Neorracista. É como o neocoronelismo na política, né? Mas é a mesma coisa. É reprodução dos padrões. Né? Eu me lembro assim de um amigo meu falando assim, mas tá complicado. É assim, quando eu pego o carro e vou no supermercado, aqueles caras que estão dirigindo há 3 meses, eu dirijo desde criança, eu dirigi com o papai, sabe? Aqueles caras que compraram o carro ontem para estacionar e entram no supermercado e passam na frente dos outros, aquelas barraqueiras que entram lá, não sei o quê. Sabe, todas essas. Aí na Barra começam a criar já lugar que o preço é o dobro para negro não entrar, mas aí tem negro safado que entra porque quer pagar para mostrar que também pode pagar. E é mais branco do que o cara que está ali na porta. Pelo mesmo preço, né? Agora eu queria voltar aqui um pouquinho para esse negócio do estudo da literatura, que é um episódio recente, ainda relativamente recente, da Feira Literária de Frankfurt, né, na Alemanha, em que houve uma grita porque apenas um escritor, o Paulo Lins, representava em um grupo de quase 70 ou mais de 70 escritores brasileiros selecionados, representava essa área da criação brasileira, a área da criação literária, que teve, nós lembramos, Machado de Assis e tantos outros, né? Carolina Maria de Jesus, Abdias do Nascimento. Não, e os antigos, os clássicos nossos aí. Mas, de qualquer maneira, como é que você acompanhou essa questão da feira? Isso se enquadra um pouco, você acha, nessa questão que o Romão falou, desse neorracismo? Sim, é esfera de poder, tudo. O racismo, ele é colocado dentro das esferas de poder. Como dar visibilidade para o negro e uma negra para dar confiança para eles continuarem fazendo o que eles fazem? Não vamos fazer isso. Então, foi colocado que não haviam literários negros. Você vendo e você tendo ali... Eu acabei de chegar, tem 2 dias de São Paulo. Eu participei da Flink Sampa, que é uma festa literária negra. Tá? E essa festa teve mais de 30 literários e literárias, negros e negras da diáspora e também de África, para mostrar que nós escrevemos, nós produzimos e principalmente nós consumimos. Se nós somos a maioria da população, o que seria do capitalismo sem a gente? Né? Então é muito mais fácil eu mostrar para o exterior que os meus intelectuais continuam
né, a falácia de que meus intelectuais continuam sendo brancos, do que eu mostrar que essa massa negra é a massa que consome e a massa que produz. E que sempre foi a massa intelectual desde África. Né? Nós temos a matemática, nós temos a arquitetura, nós temos várias ciências nascidas e criadas em África que foram colocadas como produtos e conhecimentos e descobertas europeias, o que não é verdade. Então, o negro continue no seu lugar, continue sambando, continue jogando futebol, correndo, violão, cantando, porque vocês são bons nisso. É né? verdade, é verdade. Anatomicamente, São o ritmo. Os papéis dos negros na sociedade. Na sociedade. Então, continue nos divertindo. Quando começa a dar dinheiro, a gente pega e a gente se apodera. Que aí a gente tem o samba, que era antigamente era coisa de malandro, de marginal, que andava com gilete né, no sapato, navalha no sapato. Hoje em dia, a gente tem casas de samba, shows de samba, com grupos, eu já vi grupos, assim, a maioria de seus integrantes brancos. Não, tem grupo japonês, só japonês, é verdade. Isso aí, olha, mas isso aí já é uma outra questão. Olha, mesmo, é verdade. Meu querido, é o seguinte, há 3 meses atrás teve uma reunião. Romão, nós vamos encerrar, você vai encerrar agora. Exato. Há 3 meses atrás teve uma reunião no Banco do Brasil, aqui no Centro Cultural do Banco do Brasil, de 300 lideranças negras brasileiras com a ministra da Cultura, Marta Suplicy. Nós tínhamos 2 horas para apresentarmos nossas reivindicações. Isso foi logo depois das manifestações de junho. Né? Então, ficou todo mundo polvorosa, querendo escutar as pessoas. Nessas 2 horas que nós tínhamos para apresentarmos, né? Eram mulheres, homens, escritores, vieram pessoas da Bahia, de Minas Gerais, lideranças negras de todas as matizes, né? O que nessas 2 horas que nós tínhamos para apresentarmos nossas reivindicações e nossa posição, nós tivemos que escutar 1 hora e 10 minutos da ministra branca nos dando aula sobre a história negra brasileira, que ela deve ter escutado um briefing 5 minutos antes. E legal. Depois teve que ir embora. Bom, e isso dá para notar por que em Frankfurt, por que na Alemanha a imprensa divulgou muito mais o racismo do branco brasileiro do que no Brasil. Nina, para você encerrar, você abriu, você encerra. Bom, quero agradecer, né, o convite e dizer que hoje é dia 20 de novembro, a gente deve sim ter um dia para a consciência, um dia para toda a sociedade, negros e não negros, jovens, crianças, adultos, pararem e realmente pensar, refletir. Vamos para a nossa feijoada, vamos, porque é, né, nossa comida típica, a comida típica da senzala, o resto que sobrava da Casa Grande para o negro comer, salgada, acabou com a gente, deu aí toda a genética da hipertensão para o povo afro-brasileiro. Mas vamos para a nossa feijoada, vamos para o nosso samba, vamos, porque a gente também celebra. Mas vamos pensar, vamos ter consciência de que somos negros 365 dias nesse país. Ok, olha, muito obrigado, viu, pela participação. Foi bem legal o programa. Muito obrigado ao Marcos Romão, sociólogo, jornalista do blog Mama Prece e da rádio Mama Terra, ativista do movimento negro. E a Nina Silva, grande surpresa, agradável surpresa do Tema Livre aqui, poetisa, escritora e ativista do movimento negro. Um ótimo dia da consciência negra para todos vocês que estão acompanhando. E amanhã o Tema Livre está de volta às 10h05. Até lá.